Eu não sei se vocês sabem que no Brasil, além do português, são faladas entre 160 a 180 línguas indígenas. Pois é, algumas dessas línguas estão em plena vitalidade. Muitas estão em situação de risco. Outras estão adormecidas. E algumas em pleno processo de retomada. Este evento tem como proposta amplificar a diversidade de vozes da Amazônia. Eu não sei se vocês sabem que a Unesco declarou 2022 a 2032 como a década internacional das línguas indígenas do mundo. Já pararam para pensar que muitas dessas línguas podem ter sons, fonemas vocálicos, fonemas consonantais que não existem no português, que não são representados graficamente nos teclados de computadores e celulares? Agora, imaginem se vocês precisassem escrever uma tese, uma dissertação, ter seus nomes registrados em documentos oficiais, poesias, músicas como rap ou forró, um discurso político, por que não? Livros didáticos. E vocês precisassem utilizar um grafema ou uma letra que mais se aproximasse daquele som. Parece uma coisa irrelevante, não é? Mas a escolha de uma letra, a escolha de um grafema em um alfabeto, em uma ortografia, é precedida por muitos estudos linguísticos que buscam identificar que sons existem nas línguas e depois por uma série de discussões com as comunidades interessadas para decidir com que letra ou com que grafema aquele som poderá ser representado. Agora eu quero propor para vocês um pequeno exercício. Tentem, através de seus celulares e seus laptops, escreverem um U com um trema e um tio acima. Ou tentem colocar um tio acima do Y. Conseguiram? Vejam a palavra para casa em Waimiri Truari. Não é mudu, não é midu, não é modu, mas mudu. O Waimiri Truari tem um som, tem um fonema que é representado graficamente pelo grafema Y, no alfabeto e na ortografia que eles utilizam na escola. Em 2009, a pesquisadora Noêmia Ishikawa, minha amiga e parceira de pesquisa, ao tentar elaborar um manual de extração tradicional de óleo de andiroba para a língua ticuna, se depara com uma situação similar e fica muito chateada, transtornada, e questiona que
Se a língua japonesa tinha teclados próprios, por que as línguas indígenas não poderiam ter também? Eu falava para a Noêmia que japonês é uma língua falada por milhões de pessoas e que provavelmente não carregava os mesmos estigmas e preconceitos que as línguas indígenas carregam. No caso do Brasil, a maioria dessas línguas são faladas por grupos de menos de 1.000 pessoas. Ticuna e Guarani, por exemplo, são exceções, com mais de 20.000 falantes. É importante destacar, é importante ressaltar que não podemos, não devemos confundir o número de habitantes com o número de falantes de uma língua. Podemos ter uma população com 3.000 pessoas, mas não necessariamente essas 3.000 pessoas falem a língua, mas apenas 300 pessoas, 30 pessoas, 3 pessoas, por exemplo. 9 anos depois, Noêmia conhece um estudante indígena que fazia doutorado em antropologia na UFAM e que traduziu o guia para a coleta de cogumelos para a língua tucano. Dagoberto, ou Dagui, como chamávamos, infelizmente se encantou muito cedo. Ele teve muita dificuldade em escrever sua tese, pois os teclados tradicionais dos computadores não ajudavam. Noêmia, novamente inconformada, consulta uma série de pessoas, inclusive um grupo de pesquisadores do MIT. Lembra, Noêmia? Estávamos juntas naquela reunião. Finalmente, em 2022, 2 jovens, 2 garotos manauaras, Juliano Portela e Samuel Minério, conseguem desenvolver, conseguem elaborar um aplicativo, uma ferramenta, um protótipo de teclado digital para computadores e celulares. Noêmia e eu estávamos em São Gabriel da Cachoeira e realizando atividades de pesquisa e simplesmente não acreditávamos. Atônitas, pulávamos abraçadas de alegria. Em seguida, iniciamos uma série de testes para verificar, testar com amigos e parceiros indígenas o linclado, como chamamos, o teclado para as línguas indígenas. Nos aparelhos Android, o linclado substitui o teclado padrão, o teclado tradicional dos dispositivos, com uma pequena alteração que inclui caracteres especiais e uma tecla com sinais diacríticos que podem ser acrescentados às letras, aos grafemas. O linclado pode ser baixado gratuitamente pela Play Store, Apple Store e pela Microsoft. Ele pode ser utilizado por mais de 40 línguas indígenas e mais de 2.000 pessoas já baixaram o aplicativo. Por muito tempo,
a escrita foi um instrumento de poder nas mãos dos indígenas, dos não indígenas. Hoje, a escrita pode ser um instrumento de poder nas mãos dos indígenas. Estas línguas possuem formas de categorizar, classificar o mundo, as plantas, os animais, de maneiras tão diversas. Pensemos um pouco sobre isso. Além disso, mais recentemente, a Constituição Brasileira e a Convenção 69 da OIT foram traduzidas para as línguas indígenas. A Constituição Brasileira para a língua Nhangatu e a Convenção 69 para a língua Kayapó. Vejam a capa deste livro, que trata sobre a árvore embaúba. Este foi o primeiro livro produzido pela nossa equipe, utilizando totalmente o Linclad. Os jovens indígenas já estão totalmente inseridos, envolvidos neste mundo e universo digital. Utilizar suas línguas nestas plataformas, nestas ferramentas, pode ser uma das maneiras para mantê-las em plena vitalidade. E o próximo passo, se eles quiserem, e eu acredito muito nisto, é que os próprios indígenas dominem o universo da programação, dominem o universo da TI. Por fim, meu desejo é que estas línguas se mantenham vivas, faladas ou escritas em todos os espaços, e que seus falantes se mantenham vivos e respeitados nos seus territórios, nas suas aldeias, nas suas comunidades, na cidade, sem correr o risco de serem estigmatizados. Muito obrigada.